nossa vida, a vida de cada filho teu que aqui está, a vida de cada família que aqui está, Senhor Deus, renovando a fé, restaurando, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor, dos teus filhos, aqueles que aqui estão e aqueles que não estão, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Hoje é um domingo especial, domingo da igreja perseguida. Nós vamos ser ministrados aqui pelo irmão Paulo, nosso amado Paulo, com a sua esposa Silvia. Ele vai estar aqui, ele é representante da Missão Portas Abertas, estará aqui falando sobre os ex-islâmicos e o tamanho da perseguição que eles enfrentam para poder ter a fé viva. E eu vou te falar, e não abrem mão da sua fé. Nós precisamos nos estimular a ser um com eles e também estimular a nossa própria fé. Lucas 6, 22 diz exatamente assim: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus diz: feliz, mais do que feliz será você, quando te injuriarem, quando te separarem, quando te colocarem de lado, quando te rejeitarem, quando te perseguirem, por causa dele. Glória a Deus, amém. Tudo tem a ver com ele, tudo tem a ver com ele, querido. Tudo que acontecer em sua vida, você precisa entender que tudo é para ele, e que nele nós somos mais do que vencedores. Ele disse que você não é um coitado quando estiver sendo perseguido. Ele diz que você é feliz, você é bem-aventurado, porque o que ele tem para você, o que ele reservou para a igreja, o que ele reservou para os fiéis, aleluia, como diz a palavra de Deus, né? Como diz, infinitamente mais, não é? Ele chama que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a tremenda glória que vai ser revelada na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aqueles irmãos que estão hoje sofrendo, nós vamos orar por eles. Não, eles até dizem, não para que passe a perseguição, mas que Deus nos dê graça para passar por ela, para enfrentar e não negar o nome do Senhor e continuar avançando. Que nós possamos também nessa noite nos inspirar nesses testemunhos e seguir em frente em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor em nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, para a glória de Deus. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em
Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Te queremos, Deus. Sopra, Deus, sopra, Deus, sobre nós o teu Espírito. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia, Deus. Nossa fé está em ti, Senhor. Nossa fé está em ti. Aviva-nos, ó Deus, nessa noite.
Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos com teu poder, com o teu fogo. Vem, Senhor, nessa noite, porque tu és bem-vindo neste lugar. Oh. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh Senhor. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, vem, Senhor, neste lugar. Aleluia. Como nos tempos passados, mostra a esta geração teu braço forte, ó Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem, Senhor, nessa noite, aleluia. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere nosso coração, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Clame nessa noite até que Ele venha, aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Queremos gastar a nossa vida em Ti, Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor
venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Deixa lá, balabasura. Deixa lá, balabasura. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar, até que o Senhor venha. Oh, canta lá, basura. Queremos gastar a nossa vida em Ti. Queremos mais de Ti. Vem agitar a nossa estrutura. Vem nesta noite. Que nós não venhamos nos acomodar, mas que nós venhamos sentir fome, sentir sede de Ti, Senhor, porque Tu és, Senhor, o nosso alimento. Tu és, Senhor, a fonte de águas vivas. Oh, nós precisamos aprender a clamar a Ti com todo o nosso coração, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou clamar Até que o Senhor venha, venha, eu Senhor. não vou Nós não vamos descansar. descansar, porque nós Até queremos que gastar a o nossa Senhor vida. venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar. As palavras do meu Senhor nesta noite, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você quer que o Senhor venha? Você quer que o Espírito Santo desça? Você quer que o Espírito Santo te encha? Você quer ver sinais e prodígios? Você quer ver maravilhas? Então se desgaste no altar. Clame, 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 clame até que Ele venha. Clame até acontecer. Clame até acontecer. Senhor, venha. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Glória a Deus. Queridos, estamos falando até que o Senhor venha, numa petição profética, numa petição de que Ele derrame a sua glória, como foi nos tempos antigos. Uma enxurrada de sinais, prodígios, maravilhas do grande avivamento.
Mas até que Ele venha, de qualquer forma, você precisa estar de pé. Inclusive diante de grandes dificuldades, angústias e provações, você precisa estar de pé. E hoje nós temos aqui nosso irmão Paulo, representante da missão Portas Abertas, que vai falar sobre esses crentes, esses irmãos nossos, que estão em lugares que eles precisam se manter de pé, e lá a situação é extrema. É isso que nós vamos ouvir hoje, nesse dia, nesse domingo da igreja perseguida. Nosso irmão Paulo está com a palavra, fique à vontade. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Por favor, se sentem, tomem seus assentos. Eu me sinto muito feliz de perceber que o Espírito Santo já está falando nesse lugar. Me sinto muito feliz de só dispor a Ele a voz. Sinto muito feliz que é Ele que vai trazer a mensagem. Sinto muito feliz de não falar por mim mesmo, nem de mim mesmo, coisa alguma. Sinto muito feliz de não estar aqui representando meus próprios interesses. Sinto-me muito feliz, porque tenho a certeza que o Senhor não precisa de mim para coisa alguma, sou eu que preciso dEle. E sinto-me muito feliz de que Ele, mesmo não precisando de mim, me chamou para andar com Ele. Então é muita felicidade, e muita felicidade de estar aqui entre irmãos que eu conheço. É prazer rever a todos. Deus siga nos abençoando, e que nós continuemos sendo uma bênção para esse bairro. Afinal, somos nós que Ele plantou aqui para anunciar as boas novas também para esse bairro. Lembrando que Ele não precisava da gente, mas com grande amor falou assim: vem junto, tem uma obra maravilhosa para fazer, e gostaria de ter vocês todos comigo. E quando a gente fala sobre isso, a gente entende que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e Ele é a principal razão de nós estarmos reunidos aqui nessa noite. O Senhor tem um plano não só para esse bairro, mas para todo mundo, para todas as nações, para todas as línguas e para todos os povos. A missão Portas Abertas nada mais é do que pessoas, vocês, eu e muitos outros, que se juntaram aos planos de Deus na face da terra. Pessoas que têm orado e perguntado ao Senhor: Senhor, revela-nos o Teu plano e permite-nos ser participantes, porque se o Verbo fez carne, habitou entre nós, fez todas as coisas por nós, deu-se a si mesmo por nós, Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, e esse propósito Ele confiou a nós para continuar. Por isso Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criação. E Ele nos fez participante desse plano maravilhoso, que é espalhar o Teu reino e a Tua glória por todos os lugares, até os confins da terra. Então, Portas Abertas é uma missão cujo principal objetivo é que a glória de Deus e o reino de Deus alcance pessoas até nos lugares mais hostis ao Evangelho, na mais profunda treva, na terra mais distante. Onde houver um ser humano, ele tem o direito de saber quem é Jesus Cristo, porque ele tem o mesmo direito que eu tive, que você teve, de ser perdoado, de ser reconciliado, porque não se trata dele merecer ou não, como não se tratou de mim merecer ou não. Se trata do amor do Pai,
que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como ouvirão, se não houver quem pregue? Então, o Senhor em sua misericórdia foi e está fazendo isso, com que cada nação venha ouvir, com que cada lugar venha ouvir. Mas a primeira pergunta que eu queria que os irmãos refletissem essa noite é: durante a nossa caminhada de fé, a gente tem dificuldades? A gente tem provações? Durante a nossa caminhada de fé, a gente tem dias de Jó? Durante a nossa caminhada, e agora eu gostaria que especificamente você lembrasse quando que na sua caminhada de fé você mais precisou de um pastor próximo a você? Quando que você mais precisou de um parente, de uma esposa, de um marido, de um irmão, de um tio, de uma avó mais perto de você? Quando que você mais precisou de escola bíblica para você entender melhor a Bíblia? Quando que você mais precisou de um culto para que você recebesse uma palavra, para que você pudesse louvar como nós louvamos aqui? Agradeço todos os irmãos do louvor pela maravilha. Quando foi que você mais precisou que o Senhor, através de pessoas, te desse uma direção, te desse um conforto? Pensa. Se na caminhada de fé não chegou esse dia ainda, meu irmão, vai chegar. Isso não é uma profecia, é uma constatação. Quando foi que você mais precisou? Quando foi que você estava lá como Jó, falando: Senhor, eu não devia ter nascido, eu abomino o dia que eu nasci, porque todas essas coisas estão acontecendo comigo. Eu sei que o Senhor é bom, mas naquele ponto talvez Jó precisasse de uma profundidade que ele ainda não tinha. O que dizer de Pedro, que andou com Jesus, viu os milagres de perto, ceou com o Senhor, e quando se viu ameaçado, disse que não conhecia o Senhor por 3 vezes. A palavra diz que ele chorou amargamente depois. Talvez aquele ponto na caminhada de Pedro foi o ponto que ele mais precisou de um irmão, de um apoio. E não tinha WhatsApp na época. Pedrão, fica firme, o Senhor te perdoa. Não tinha como passar essa mensagem para ele. Era o contato, era o abraço. Às vezes eu estou em casa meio pensativo, às vezes não se compara com o momento mais difícil da minha caminhada de fé, mas às vezes eu tenho uns dias que eu também preciso de um encorajamento. E aí vem aquele camarada no carro lá: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E aí eu falo: verdadeiramente Deus está me dando um socorro, me dando um estímulo. E aí o irmão ainda fala: eram 30, agora são 40 ovos por R$10. E aí eu me animo. E eu falo: Senhor, o Senhor é bom demais. E eu precisava ouvir essa palavra hoje, né? Então o que acontece, irmãos? Por favor, Enzo. É que mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos hoje no mundo. Eles também precisam do mesmo apoio. Eles também precisam de pessoas orando por eles. Eles também precisam receber uma carta. Eles também precisam ter notícias que outras pessoas se importam, que eles não estão sozinhos. Quando eu vejo as cartas no Novo Testamento, eu vejo o irmão Paulo falando assim, o apóstolo, né? Ele fala assim: saudações de fulano, beltrano, está todo mundo aqui comigo, mandando saudações para vocês. Eu imagino que isso era tremendo para quem recebia essa carta. Eu falei: meu irmão, os caras lá estão orando por nós. E os de Jerusalém, que Paulo foi com Barnabé pegar oferta para eles em outra cidade. Os irmãos de Antioquia estão enviando ofertas para vocês. Você imagina para os irmãos lá em Jerusalém, que foi onde Tiago foi morto a fio de espada por Herodes, e os irmãos com certo medo começam a ver que eles não estavam sozinhos, que as outras igrejas se importavam com eles, e aí eles tinham a noção de unidade da família em Cristo global. Não é só os irmãos daqui não que se importam com a gente, os irmãos de lá também.
Nós somos uma família em Cristo, é verdade. Agora, nós sabemos que maior bênção é dar do que receber. Vocês imaginam os irmãos de Antioquia podendo ajudar, né? Paulo escreve aos Coríntios dizendo que os macedônios estavam felizes de contribuir. Se eles estavam felizes de contribuir, eles estavam felizes de orar, eles estavam felizes de tudo. E Portas Abertas, ela entra exatamente nessa questão, irmão. Qual é o seu momento de caminhada da fé que você mais precisa da igreja? Nós queremos estar lá para te apoiar nesse momento. Nós queremos estar lá para dizer, alguém já esteve por nós nesse momento. E nós só vamos continuar esse legado que começou com o Senhor, que saiu da sua zona de conforto e veio aqui para nos ensinar, nos dar o caminho e nos mostrar como fazer uns para com os outros. Eu gostaria de passar um vídeo que explica mais do que eu estou falando. A Portas Abertas foi fundada há 60 anos, quando o irmão André, um jovem cristão, ouviu o chamado de Deus e começou a contrabandear Bíblias para o leste europeu. O irmão André acreditava que todos deveriam ter a liberdade de conhecer a Jesus, seja qual fosse a sua origem. Deus falou comigo através da sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estou, tudo bem, mas e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, Senhor, sim, mas como? Desde a primeira viagem do irmão André para os países atrás da cortina de ferro, a Portas Abertas cresceu. E hoje, atua em mais de 60 países ao redor do mundo, fornecendo Bíblias, treinamento, oração e apoio à igreja perseguida. Em 60 anos, vivenciamos muitas vitórias, grandes e pequenas, mas todas guiadas pelo agir de Deus. Em 1981, entregamos em um único dia 1 milhão de Bíblias para cristãos em um porto isolado na China. E anos mais tarde, em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia. Atualmente, temos trabalhado para ajudar milhares de refugiados cristãos deslocados pelos conflitos no Iraque e na Síria, com campanhas de oração e ajuda emergencial. Também trabalhamos para fortalecer os cristãos no norte da Nigéria, onde o grupo extremista islâmico Boko Haram tem atacado igrejas e comunidades. Nosso trabalho nessas e em muitas outras nações continua até hoje. Neste momento, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos, humilhados e até mesmo mortos por causa da sua fé em Jesus. Esta é uma realidade diária para nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Estamos na linha de frente com aqueles que são perseguidos, ajudando a fortalecer a igreja em todo o mundo. Todos os anos, nós entregamos mais de 2 milhões de Bíblias e literatura cristã. Servimos mais de 200 mil irmãos e irmãs. Treinamos mais de 250 mil cristãos e compartilhamos as histórias da igreja perseguida para que o reino de Deus alcance até os lugares mais resistentes ao Evangelho. Eu acho que nós do Ocidente, isso é uma confissão pessoal, eu penso que somos covardes. Queremos nosso bem-estar em primeiro lugar. E se isso está em risco, nós não fazemos nada. Devemos nos tornar pessoas com ousadia, coragem, de convicções fortes, e não darmos valor às nossas vontades, se não pudermos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. É isso que eu tento fazer, é isso que eu gostaria que os jovens fizessem. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Basicamente, esse é o trabalho que nós,
eu digo nós todos, realizamos. Pode deixar no próximo, Enzo, por favor. Todo ano nós nos conscientizamos de que nós somos a família da fé e que nós precisamos ajudar uns aos outros, de uma maneira global. Todo ano, Portas Abertas publica os 50 países da lista mundial da perseguição, onde falar sobre Jesus Cristo não é legal, não é bem-vindo. Onde o Evangelho não é bem-vindo. Onde a igreja é hostilizada. E aí você talvez se pergunte, e o que se faz então? Ora, o Senhor falou para nós irmos e pregar o Evangelho e ser sal da terra. Se cumpre. É isso que se faz. Se cumpre. E se a igreja começar a ser hostilizada? A pergunta é simples. Se começarem a atacar vocês aqui, o que vocês vão fazer? Fechar a igreja? Acaba o Evangelho? É isso? Vamos embora? Ficamos quietos? E acabou o nosso cristianismo? Imagina se Jesus tivesse desistido. Imagina se Pedro tivesse desistido. Se Paulo tivesse desistido. Como seria? Talvez a gente andasse em trevas até hoje. Não teria chegado na gente o Evangelho. E o que nós hoje vamos entender é que desses 50 países, são 70 monitorados. 50 países é o ranking, são os que mais fazem pontos. Que tipo de ponto? Se mede a violência doméstica por causa da fé. Se mede a violência ou a ameaça social por causa da fé. Governamental por causa da fé. Alguns governos adotam a lei da Sharia islâmica. Você não pode falar de Jesus para ninguém. E aí um muçulmano entra na sua casa e quando ele sai de lá já tem uns 30 do lado de fora falando, ele falou de Jesus para você, não foi? O cara não tem nem tempo de responder sim ou não. Muitas vezes ele foi tomar um chá, foi falar de qualquer outra coisa com o cristão, mas já foi o bastante para acusarem eles de estarem convertendo muçulmanos. Então dos 50 países, 37 são de maioria muçulmana. 37 tem ou uma lei governamental, ou é uma questão de família. A família não quer nenhum convertido ao cristianismo, porque isso é vergonha para a família. Ou é simplesmente uma questão cultural. O nosso bairro, o meu patrão é muçulmano. O meu RG, no caso do Egito, diz que eu sou muçulmano. E para eu transformar isso para cristão, ou para eu anunciar a fé, vai custar o meu emprego, vai custar minha cidadania, vai custar tudo. Mas se Deus me colocou aqui, se eu nasci aqui e descobri Jesus aqui, o que eu faço então? Por favor, Enzo. E aí o que acontece que nós vamos começar a chegar perto da nossa segunda pergunta. Muitos muçulmanos começam a questionar a própria fé. Começam a questionar. Por que ele tem que ir orar 5 vezes? Por que nos outros países as pessoas podem ser cristãs, muçulmanas, budistas, e nos países deles não? Por que isso aqui no Alcorão? Por que isso assim? Por que os outros dizem diferente e eu não posso nem ler o livro, a Bíblia? Por que eu não posso ler a Torá? Por que não? E aí eles revelam que eles estão buscando a luz em meio às trevas. Eles estão querendo saber a verdade. Eles estão querendo saber o caminho. E quando eles começam a querer isso, adivinham o que eles vão descobrindo? Por favor, Enzo. Eles descobrem que o chamado profeta Isa, como o Alcorão se refere a Jesus, um profeta, tem muito mais sobre esse profeta. Tem muito mais que não está sendo dito a eles. Parece que esse profeta ele curava pessoas. Parece que esse profeta fez muito mais do que a gente está sabendo. Eles começam a ter uma curiosidade. E aí ele encontra um cristão, ele
encontra uma Bíblia, alguém dá para ele uma Bíblia, alguém fala para ele. Um programa de televisão acontece muito no Egito. Tem um programa de televisão que passa durante a noite, que fala sobre Jesus. E ele começa a ver a esperança, igual está no WhatsApp do pastor Nelson. A esperança é uma pessoa. A esperança é a pessoa de Jesus. E ele começa a ver a esperança em forma de gente, em forma de pessoa. E a minha próxima pergunta é: o que significa Jesus é o caminho, a verdade e a vida? O que significa isso? Quando o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque para esse muçulmano, começa a significar uma certa esperança. Começa a significar por onde seguir. Começa a significar que ele não está mais no engano. Começa a significar uma alternativa diferente de vida, porque no Islã, para você chegar ao paraíso, que é uma coisa quase impossível, talvez você tenha que matar um ser humano, mas a proposta de Jesus é diferente. Você deixa o seu eu para trás, morre, e assim você alcança o paraíso. E isso é dado de graça para você. Na verdade, eu morri pelos teus pecados. E você tem sim o direito a estar na vida eterna com Deus. E isso é fantástico aos olhos de um irmão muçulmano. Isso é fantástico. A possibilidade de viver a eternidade é fantástico aos olhos deles. Só Jesus tem esse caminho para a eternidade. E a questão é, o que é Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Pensa você consigo mesmo. O que isso significa para você? Isso quer dizer para mim que quando eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que me espelhar nele, porque ele é o caminho para a tomada de decisão. E nele não tem engano. O que ele apontar é para eu seguir, porque é verdade. Não tem engano. E no final de tudo isso, é vida. Porque o que é contrário da vida? Nós vamos voltar ao Gênesis. O plano do mal é um só, irmão. Desde o começo do mundo. Deus fez o mundo, disse, isso é bom. Deus fazia outra coisa, isso é bom. Aí colocou o homem no centro do jardim, cercado de tudo que é bom. O homem estava no caminho. Aí veio a serpente, nós conhecemos a história, tirar o homem do caminho, desvirtuou, desorientou. Fazendo o quê? Falando uma mentira. Não, vocês não vão morrer. Eva comeu a maçã e falou, eu não morri. Ludibriou. Por quê? Porque o diabo é pai da mentira. Ele saiu da verdade. E o que aconteceu? Então, a tentação levou ao pecado, e o pecado levou à morte. Daí, só Jesus para botar de novo no caminho, para tirar do engano e para colocar na vida. Estávamos mortos no nosso pecado. Quando um muçulmano começa a entender isso, ele se maravilha com Jesus, assim como tu e eu temos nos maravilhado. E é aí que começa o grande desafio dele. Ele começa a ser uma nova criatura. Uma das primeiras coisas que ele faz é tirar a barba. É tirar a barba. Ele tira aquela barbona. Ele é uma nova criatura. Aquela barba tinha uma identidade com o islamismo. A barba ela tinha a ver com a antiga religião dele. Então ele muda já o aspecto físico dele. Muitos, e aí você pode conferir essa história aqui, é uma história linda, cristãos secretos. Mudou um nome. Ahmed passa a se chamar Tito. Hassan, Timóteo. Mustafa, Felipe. Ele muda o nome, ele é uma nova criatura. As coisas que ficaram para trás passaram, ele é uma nova criatura, ele deseja ser essa nova criatura. A esperança se materializou em forma de pessoa e ele pode seguir, ele tem um exemplo humano de como seguir a divindade. Irmãos, a gente esteve num acampamento de portas abertas, recomendo para todos, especialmente para os mais jovens, porque precisa de um certo
uma certa paciência física, vamos dizer assim. E nós estávamos passando por países onde há perseguição. Nós estávamos na Somália, já era noite, e nós tínhamos que pegar um carregamento de Bíblia e entregar para alguém que a gente não sabia quem era, em um lugar que, quando a gente descobriu, a gente viu que era uma ruína. Estou falando isso é literal, a gente estava numa ruína no meio de um mato à noite. Uma galera. E aí, de repente, chega um cidadão lá, e o cidadão chega e fala para a gente: quem são vocês? A gente tem a mesma pergunta: quem é você? Porque a gente sabia que se a gente falasse com a pessoa errada, a gente ia ser preso. E, irmão, a gente já tinha sido preso na Coreia do Norte, estava todo mundo com as pernas cansadas, já estava todo mundo sem beber água, com fome, e para ser preso de novo agora na Somália ia ser muito ruim. E a gente não queria falar quem a gente era, e a gente perguntava para o irmão: mas você quem? Eu queria saber isso de vocês, mas vocês vêm da onde? Aí a gente devagarzinho foi cedendo. Nós somos estrangeiros, viemos até o país. Fazer o quê? E o medo de responder. Fazer o quê? Até que uma hora nós tomamos uma decisão de falar: nós somos estrangeiros, nós somos cristãos e gostaríamos de visitar outros cristãos aqui. Aí ele olhou: mas vocês vieram fazer o quê mesmo? Visitar outros cristãos aqui. Aqui nessa ruína? A gente nem podia falar: nós estamos cheios de Bíblia aqui para entregar. Irmão, nós estamos passando por todos os lugares do país. Aí ele falou: sou cristão também. Essa é a terceira vez que eu venho aqui. Eu ando quilômetros, 2 dias da minha cidade até aqui. Eu costumava congregar nessa igreja até que ela foi atacada. E aí todo mundo se espalhou. Na minha cidade eu não sei se há outros cristãos, mas eu sei que há nas cidades vizinhas. Só que é muito difícil porque a gente se encontrava aqui. Então eu vim uma vez, andei 2 dias para chegar aqui. Não tinha ninguém, eu voltei. Eu vim a segunda vez, andei 2 dias para chegar aqui. Não tinha ninguém, eu voltei. Mas hoje eu encontrei vocês. E eu tenho um pedido para vocês. Pois não, irmão? Vocês podem fazer a ceia do Senhor comigo? Aí nós nos derramamos. Porque tudo que aquele irmão queria era uma igreja que ele pudesse congregar. Tudo que aquele irmão queria era tomar a ceia com outro irmão. E daquele dia para frente eu falei: Senhor, eu sou um miserável que eu preciso entender do que se trata o cristianismo. Eu preciso entender que tu não saiu do céu para curtir férias na terra. Tu veio morrer por nós. Eu preciso entender, Senhor, que tem irmãos aí só querendo mais um para estar com ele, porque ele sabe que se tiver mais um, Jesus vai estar ali. Tem irmão querendo participar da ceia, Senhor. Eu consigo participar da ceia de várias igrejas, agora com os horários diferentes das igrejas, eu consigo estar pegando ceia. Além da igreja com quem eu congrego, eu consigo. Eu quero estar junto dos outros irmãos também. Eu quero estar junto de todo mundo, irmão. Depois que eu vi a necessidade daquele irmão. Sabe? Então a pergunta que ficou é: o que é Jesus? É o caminho, a verdade e a vida para nós. Será que é a mesma coisa que significa para um ex-muçulmano? Por favor, Enzo. Quando a conversão se torna pública, quando alguém fica sabendo, os irmãos são pressionados a voltar à antiga fé. Pode passar, Enzo, por favor. Esse é o pastor Ibrahim. Aí eu estou com ele em Londrina. Nós estivemos em outros lugares do Brasil, mas basicamente o que ele falava era o seguinte: irmãos, a minha vila foi atacada no nordeste da Nigéria. Muçulmanos radicais chegaram lá jogando bomba e dizendo no alto-falante: morte aos cristãos. Mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: quando a gente fugiu e eu escapei de um ataque de terrorista no meio de balas, no meio de tanque de guerra, de escavadeira que vem para derrubar a igreja, que vem para derrubar as casas, outros muçulmanos também escaparam. Porque quando eles invadiram, não deu nem tempo de saber direito quem é. O cara está jogando bomba, tu vai ficar para dizer: não, eu sou muçulmano também. Tu vai correr. E na verdade a gente descobriu que uma boa parte quer ser cristão, só tem medo.
E nós também temos medo de recebê-los na nossa igreja. Por quê? Porque se já está ruim simplesmente eu ser cristão, se esses terroristas sabem que nós ainda estamos evangelizando e recebendo ex-muçulmanos na nossa igreja, a coisa piora. E essa situação do Marrocos, do Egito, do Irã, de boa parte desses países que vocês estão vendo a bandeira da Arábia Saudita, aquela bandeira verde, do Afeganistão. Então, o que eu quero te dizer é, você imagina que hoje um maluco está vendo a gente no Facebook, está vendo que vocês aqui vão apoiar cristãos ex-muçulmanos. Eu sei que ele vai me catar primeiro, mas depois ele pode vir atrás de você. O que eu quero que você imagine é a situação da igreja e a situação de pessoas que lá se dizem muçulmano porque tem medo de morrer. E por que tem medo de morrer? Porque não teve aprofundamento bíblico. Ainda não leu Lucas 6, 22. Ainda não foi aprofundado, ainda não teve escola bíblica, ainda não teve a congregação para explicar para ele. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Ele é um novo convertido. Já tem gente ali convertida, mas ele tinha medo de se aproximar e as outras pessoas medo de falar com ele. Aí entra você, quando você ora por esses países. Porque o mesmo Pedro que negou Cristo 3 vezes, é aquele que no livro de Atos, capítulo 4, recebe chibatadas e chicotada e açoite, e fala assim, eu só não posso deixar de anunciar o nome de Jesus. Porque na caminhada de fé, irmão, num ponto você vê Pedro ainda não pronto, no outro você já vê Pedro revestido do alto. Então eu não posso exigir que o meu irmão lá já esteja revestido do alto. Tem o tempo de Deus na vida dele, ele tem uma caminhada. E do novo convertido? Como é que eu faço? Então a gente envia o treinamento. Quando você viu no clipe de Portas Abertas, enviar treinamento é isso, é explicar com maior profundidade, é dar maior profundidade bíblica para o irmão, é levar cartões para o irmão, dizer nós estamos juntos, é de verdade. Tem gente que ora por você, é fazer o irmão lá ouvir outros testemunhos de fé. E o pastor Ibrahim disse o seguinte, para concluir a parte dele, Atos 12, você vê que Herodes vai atrás dos da igreja, pega Tiago, prende e mata ao fio da espada. Você não vê uma linha falando sobre a igreja. Diz que ele viu que isso agradava aos judeus, foi atrás de Pedro, pegou Pedro, lançou Pedro na prisão, intentando matá-lo depois da Páscoa para agradar os judeus. Mas aí você começa a ouvir falar da igreja. A igreja orou. A igreja estava em oração. O Senhor enviou um anjo e Pedro saiu da prisão. A igreja no meu país, tanto cristãos como muçulmanos que querem conhecer Jesus, são como Pedro na prisão, precisando das vossas orações. Nós temos certeza que se a oração de um justo, um só justo, pode muito em seus efeitos, imagina a oração da igreja unida. É anjo descendo do céu. São cadeias se abrindo, portas se abrindo, cadeias quebrando. Mas o que é Jesus ser o caminho, a verdade e a vida? Pode passar. Nós vamos ver um vídeo agora para entender que isso não acontece só no Oriente Médio. Isso acontece também no norte da África. Países como a Somália, Eritreia, Etiópia, aquela bandeira ali. Então nós vamos ter uma visão do que é o testemunho de um irmão. E depois nós vamos responder a pergunta: o que é para nós Jesus ser o caminho, a verdade e a vida? Vamos assistir o vídeo. Está em mim. Eu quero poder falar, poder gritar. Eu quero falar para o mundo. Sim, eu sou de fato cristão.
Eu sou um cristão somali, mas o medo também está em mim. Então, não é fácil. Hassan é o filho de um pastor de ovelhas de descendência somali. Um dia, enquanto seu pai cuidava das ovelhas, escutou uma voz que dizia: "Sou eu, Jesus. Não temas, pois eu sou contigo." Após esse dia, muitas coisas mudaram para o jovem Hassan. Eu nunca tive amigos. Eu nunca tive com quem conversar. É difícil pensar nesse isolamento, que a porta para os seus familiares está fechada. Família, amigos, comunidade, todas as portas estão trancadas. Em todos os países do chifre da África, a população enfrenta extrema pobreza, morte, violência, corrupção, injustiça e também a perseguição aos cristãos. Quando uma pessoa toma a decisão de deixar o islamismo e seguir a nova fé em Cristo, toda a família estará sujeita às consequências. Na nossa cultura, o laço entre as famílias das comunidades é muito forte. As famílias acabam sendo pressionadas e perguntam: por que seus filhos, suas filhas não estão frequentando a mesquita? O amor dos familiares continua, mas eles enfrentam uma pressão externa. Ou as famílias se juntam à comunidade e te perseguem, ou também enfrentam a perseguição. Por que enfrentariam essas consequências? Entretanto, independentemente das consequências e do isolamento, Hassan mantém a esperança viva, confiando que Deus virá ao seu socorro. Quando você está isolado, uma porta se fecha. Olhe para outra porta que Deus vai abrir. Espere mesmo que ela ainda não esteja aberta. Eu perdi contato com pessoas muito importantes para mim. Eu fiquei sem ninguém. Mas Deus tem enviado outros cristãos que me amam e amam a Cristo. Eles me mostram seu amor e às vezes até perguntam: você precisa de um irmão? E eu preciso, eu não tenho ninguém. Então eles vêm até mim. A Portas Abertas, através de parceiros locais, capacita líderes para discipular cristãos como Hassan no chifre da África, trazendo relacionamento e ensinamento da palavra para que estejam conectados ao corpo de Cristo. Acesse o nosso site e saiba como você pode ser um oásis em meio ao deserto de muitos irmãos no chifre da África. Quando a gente fala portas abertas, a gente fala nós. Isso eu preciso deixar bem claro para todos nós aqui. Portas abertas é a igreja unida, representada através de uma associação de uma missão, que vai chegar lá e falar, vai dar um abraço. Não dá para nós todos irmos até lá, mas dá para todos nós orarmos pelos irmãos lá. O desafio hoje vai ser você adotar um muçulmano. Esse vai ser o desafio. Adotar em oração, adotar no coração. Na verdade, não um muçulmano, mas um país desses que você está vendo as bandeiras aí, ou de que você está vendo as figuras aí. O desafio hoje vai ser participante. Por quê? Pode passar isso aí. Porque eu entendo que a perseguição acontece por causa de Jesus. Ele não é o caminho? Na verdade, na vida dele, por ele, para ele são todas as coisas. A razão da perseguição também é essa. A razão de nós estarmos aqui também é ele. Ele explicou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a mim, do que a você, odiou a mim. O servo não é maior do que o mestre. Se me perseguiram, vão vos perseguir também. No próximo capítulo, em João 16, ele vai falar: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vem comigo, eu sou o caminho. O mundo vai vos odiar, aqui no Samambaia, em toda a Praia Grande, na Baixada Santista, pelo Brasil inteiro. O mundo jaz no maligno, ele vai vos odiar. Ele vai fazer com você, se tiver chance, o que fizeram com Jesus. Jesus é o caminho, ele está te mostrando. O que acontece? Mas ele também está te dando boas notícias. Ei, eu venci. Eu venci, eu fui tentado, venci a tentação. Eu venci todas as coisas. Eu venci a morte, eu venci, vem comigo, vem comigo. O que tenho preparado para vocês é a vida eterna. Não dá para se comparar a glória que em nós será revelada. Vem comigo. Mas para a gente entender isso, é fácil, pô.
Porque nós temos a igreja aqui, nós podemos ir e voltar por hora. Por hora. Para a gente é fácil. Eu tenho várias versões da Bíblia na minha casa, irmão. É fácil para eu entender. Eu tenho acesso ao YouTube. Eu posso chorar com todo mundo aqui. Eu posso pedir conselho para todo mundo aqui. E o irmão que está lá? Ele precisa entender. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele precisa entender que isso é um sinal que o reino dos céus está reservado para ele. Ele precisa entender: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo. Lembra da mentira? Disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu vou voltar na primeira pergunta para você entender. Quando foi que você mais precisou de apoio na sua caminhada de fé? Era fácil entender esse texto? Será que se eu chegasse para Jó, deixa eu te falar uma coisa? Morreram todos os teus filhos, tuas propriedades foram devastadas, mas grande é o vosso galardão no céu. Será que ele ia pular e falar: ó glória? Essa não é a realidade humana. A realidade humana é que alguém precisa emprestar os ouvidos primeiro, depois dar um abraço, depois chorar junto, depois mandar uma carta. Um cartão, irmão. Um cartão. Ó, que Deus te abençoe. Ó, que Deus te abençoe. Ó, que Deus te abençoe. A minha esposa também tem alguns cartões. Ó, que Deus te abençoe. Ó, que Deus te abençoe. Ó, que Deus te abençoe. Às vezes é só isso que o irmão precisa para seguir a caminhada de fé dele. Às vezes é só isso. Nós trouxemos cartões aqui para que hoje você possa escrever para a Ríquia. A Ríquia é uma viúva na Nigéria. Já tem ali o lápis, a caneta, o cartão, diferentes telas. Você só precisa entender que ao escrever o cartão para a Ríquia, você vai se comprometer a orar por ela. E ali tem os dizeres, porque tem que ser escrito em inglês. Ali tem as traduções, tem tudo. Porque o mesmo Deus que não precisa de mim, mas me chamou a ser participante, também te chama a ser participante. E Ele provém todos os recursos para que você participe. Agora, a disposição, o abrir do coração é seu. Pegar a caneta e escrever é contigo. Os cartões nós mandamos, não custa nada para ninguém. Mas pintar ali é contigo. O lápis de cor nós também trouxemos. E você pode fazer uma diferença enorme. Tanto lá, onde vai chegar esse cartão, quanto aqui. Sabe por quê? Todo cristão perseguido com o qual andei. Eu já andei com 6, traduzindo eles pelo Brasil. Aqui, eles falavam assim: diga à igreja brasileira sempre que nós agradecemos muito o apoio dos irmãos e que tenham certeza que vocês são responsáveis por orações serem feitas por vossa igreja, por vosso bairro, por vosso país, lá no meu país. Porque lá a gente começa assim: Senhor, abençoa cada irmão que se preocupou em escrever uma carta para nós. Abençoa o Brasil, porque sabemos que lá temos uma igreja que é a mesma que a nossa, a de Jesus Cristo, e que ela está de joelho por nós. Senhor, fortalece o Brasil. Tu deu o dom da liberdade para eles, mantém o dom da liberdade para eles, porque eles nos ajudam a entender o dom da perseguição que tu deu para nós. Deixa a perseguição conosco e livra o Brasil de todo mal. Então tu é uma bênção aqui, porque quando tu leva uma carta para lá, tu manda uma carta para lá, tu escreve ali, a gente manda a carta para lá, tu começa a atrair orações para este lugar. Tu começa a atrair orações de agradecimento.
2 Coríntios 9, Paulo fala assim: a ação ministerial de vocês resulta em louvor a Deus lá. Sabe o que é Deus ser glorificado através da tua vida? O camarada pega a carta lá e fala assim: glória a Deus pela vida do irmão que nos escreveu. É assim que Deus também é glorificado na tua vida. Por favor, Enzo. Mais dinamicamente, irmãos, não é só no Oriente Médio o islamismo. A Ásia, especialmente o sul da Ásia, tá bom? Pode passar, Enzo. E a questão que o pastor Ibrahim estava falando, que acontece muito na Indonésia, e que eu quero trazer para vocês, é isso. Muitas vezes a igreja lá, tem lugares que a igreja pode existir, mas ela não pode converter. Então você não pode receber um muçulmano na sua casa, porque alguém já vai pensar que você está convertendo ele. Não pode. O grande dilema é: o irmão é uma nova criatura, o irmão conheceu Jesus, mas ele não pode entrar na igreja, porque senão alguém vem e explode a igreja. Se aqueles ali já eram de família cristã, eles podem até cultuar em alguns países, mas o novo convertido não pode se juntar ali. E aí como é que faz? Por isso que nós hoje falamos para cada um de vocês: adotem um país em oração, que ele possa entrar na igreja que está no seu coração, que ele possa ser reforçado ao redor do mundo, porque tenha certeza, nós só estamos começando o domingo da igreja perseguida. Até 13 de setembro, mais de 10 mil igrejas vão realizar o que nós estamos realizando aqui hoje, só no Brasil, fora o que está acontecendo ao redor do mundo por nossos irmãos. Mas saiba que quando você adotar um país, você vai estar adotando a igreja de Jesus Cristo no seu coração. Jesus disse que quando você fez por o menor dos irmãos, fez por ele. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você vai descobrir também que é sempre assim. Não se trata de quem foi enviado. Não se trata de quem foi enviado. Jesus veio aqui enviado pelo Pai, mas não se tratava dele. Se tratava de cumprir a missão dada. Se tratava do Pai, se tratava de nós. Se trata de quem te envia e se trata de quem recebe a tua ação. Não se trata de você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o exemplo. Não faz por ti, porque eu não fiz por mim. Cumpre o que te mandaram fazer e faz pelo próximo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Conselho de Paulo. Paulo o apóstolo vai falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falou para fazer, faz. Não se trata de nós, se trata de obedecer Ele. E se trata de fazer as boas novas dele chegar no próximo. Pode passar, Enzo. Ajude a preparar cristãos ex-muçulmanos para a vida cristã. Adote um país desse no seu coração. Ore pela igreja de Jesus Cristo. Ore com amor. No final desse livro tem um pedido especial do autor, o irmão André. Ore para que os irmãos lá ofereçam o mesmo que Cristo ofereceu a nós: perdão àqueles que os perseguem. Ore para que o amor de Cristo conquiste o país que você está adotando no seu coração. Ore para que o amor de Cristo conquiste o mundo. Ore para que o amor desarme o ódio. Ore para que o amor de Cristo seja conhecido. Ore para que os irmãos brilhem de tal modo que os outros glorifiquem ao Pai que está no céu. Porque a pergunta que se faz é: quem é Deus no mundo islâmico? Eles saúdam você dizendo que Alá, compassivo e misericordioso, seja contigo. Mas quem é que mostra essa compaixão e essa misericórdia? Senão nós, cristãos. Não é uma questão de retórica, não é uma questão de palavra. É uma questão de atitude. Os irmãos lá precisam aprender também sobre o perdão.
Eles não podem ser atacados e revidar. Eles não podem ser atacados e atacar de volta. Isso não é cristianismo. Entende o desafio? Ser atacado e falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os países que estão aí representados precisam conhecer Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E os irmãos que estão lá são a única forma dos outros conhecer Jesus. E se eles não tiverem, e não carregarem as marcas de Cristo, e não tiverem, não seguirem a Cristo devidamente, nunca vai ser conhecido. Nunca Jesus vai ser conhecido lá. Se eles revidarem, isso não é Cristo. Se eles fugirem, isso não é Cristo. E o que significa Jesus ser o caminho, a verdade e a vida? Significa que a forma de nos comportarmos está nele. O que devemos fazer é seguir o seu modelo, o seu exemplo. Pode passar, Enzo, por favor. Pode passar. Mas como que vamos seguir o seu exemplo se temos medo de morrer pelo Evangelho? Você entende quão difícil é? Quando eu faço a pergunta sobre nós, você começa a entender o que o irmão passa. Será que se nós estivéssemos, essa igreja, pastor, estivesse num país desse, nós já receberíamos um muçulmano na porta, correndo o risco de ser explodido? Você entende o desafio? O irmão precisa viver Cristo ao máximo lá. Ele precisa de treinamento, ele precisa de Bíblia, ele precisa de oração, porque o desafio dele é grande. E talvez essa liberdade toda que nós temos aqui seja exatamente para usarmos o tempo em oração, para usarmos os nossos recursos apoiando esses irmãos. Deus faz tudo correto, Deus faz tudo na medida. E o que é ser o caminho, a verdade e a vida? Eu volto a te perguntar. É doar-se. Se Jesus é o caminho que eu sigo, Ele se doou, eu vou me doar. Essa é a verdade que gera a vida. Irmãos, você pode se engajar em oração. Uma das coisas que a gente pede, a Silvia minha esposa vai passar para vocês uma ficha, no qual vocês preenchem, e vocês já pegam ali, a revista Portas Abertas, ela é gratuita, tá? E vocês pegam ali, entrega a ficha, pega essa revista para você ler mais sobre isso e ver quão grandiosas são as vitórias do Senhor na face da terra. O vídeo que eu mostrei no começo, ele fala sobre 100 milhões de cristãos, mas se você viu o slide, fala sobre 260 milhões. O vídeo é de 2015, o slide é de 2020. Em 5 anos, mais do que dobrou o número de cristãos nesse país. A perseguição aumentou? Sim, mas o que aumentou mesmo foi a igreja. O número de cristãos nesse país foi o que aumentou. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Quer dizer que mesmo correndo todos esses riscos, os nossos irmãos estão discipulando, estão chamando as pessoas para o Evangelho. O Senhor Jesus está se revelando. E eu quero ser participante, e eu quero te convidar a ser participante. Nessa revista, você vai, além dos testemunhos, você vai encontrar um calendário de oração, do primeiro ao último dia do mês. Quando você preenche essa ficha, você vai começar a receber a revista na sua casa. Ela vai chegar gratuitamente lá para você, ela é sua. Chegou lá, é sua. Se ela vier com um boleto dentro, é para que se você quiser fazer alguma oferta, você faça, independente do valor que está com o boleto. E se você não quiser, você pega a revista que já é sua, já está na sua casa, conhece as histórias, seja estimulado na fé e ore pelos irmãos. Pronto. Simplesmente nosso objetivo é que você adote em oração um irmão. Mas, se você quiser dar alguma contribuição, fazer com que uma Bíblia chegue lá, você pode também comprar esses livrinhos. Eu chamo de livrinho, é injusto isso, porque todos esses livros têm me edificado tremendamente. Esse aqui é um livro de mulheres. Eu me vi gravando no WhatsApp cada capítulo desse livro e enviando para as pessoas. Por quê? Porque é uma lição tremenda.
mulheres, os elos escondidos do reino. Como o reino se expande através da vida das mulheres, sem que nós nem saibamos. É interessantíssimo. Oração é um livro que vai te ajudar a mergulhar e entender o poder da oração. Hoje a gente ora 5 minutos, vamos dizer assim, prega 50, e quando alguém recebe a palavra, a gente faz maior festa. Antes eles oravam 50 dias, pregava 5 minutos e 5.000 se convertiam. Oração. Contrabandista de Deus, trabalho do irmão André, que fundou Portas Abertas, onde tudo começou nos países comunistas. Uma história fantástica. Tem outros livros lá, todos eles são fantásticos. Cristãos Secretos, uma viagem pelo mundo islâmico. Você está abençoando os irmãos, está sendo abençoado pela leitura e está sendo direcionado à Bíblia. Pode passar, Wilson, por favor. Por fim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz que assim nós também devemos amar nossos irmãos e morrer por eles. Porque nós recebemos isso de tal maneira que Cristo morreu por nós. O que é Jesus ser o caminho, a verdade e a vida? Hoje Ele não te pede que você morra por um irmão ex-muçulmano. Ele te pede que você adote, que você mate a sua preguiça, se for o caso, não estou falando o que é. Que você mate a sua negligência, se for o caso, não estou falando o que é. Que você mate a sua falta de compaixão, de empatia, não estou falando o que é. Mas que essas coisas morram e que você tenha o desejo de ver o Evangelho expandindo. Que você possa ler um dia essa revista e ver que antes eram 100 milhões, agora são 260 milhões. Que a igreja cresce, que mais muçulmanos estão vindo. Que países como o Sudão está retirando a lei da Sharia e já vai poder a igreja ser respeitada lá, ou pelo menos permitida. E aí você vai falar assim: Senhor, obrigado que o Senhor não precisava de mim, mas o Senhor me chamou para adotar no coração esse país e eu estou vendo a tua maravilha e eu sou participante disso porque eu tenho orado. Obrigado, Senhor. Pode passar, Enzo. Por fim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, que nós também possamos fazer a mesma coisa. Porque nos propomos a seguir, a andar em verdade, em espírito, e estar vivos. Que nós possamos compartilhar isso. Que as pessoas possam ver na nossa vida Cristo. Que as pessoas possam ver na vida dos irmãos nesses países Cristo. Nós oramos para que o Senhor seja verdadeiramente o caminho a seguir. Seja verdadeiramente o nosso exemplo de como andar. Que o Senhor possa nos mostrar que Ele se doou, que Pedro se doou, que Paulo se doou, que Tiago se doou, que Lucas se doou, que Marcos, que todos, Barnabé se doou, que muitos outros, Priscila, Áquila, se doaram, para que o Evangelho um dia chegasse em nós. E não eram do mesmo país que a gente. Que a gente também possa se doar para que o Evangelho possa chegar em todos os confins da terra, em todos os lugares. Meus irmãos, adotem um país muçulmano no seu coração. Sejam participantes da transformação que o Senhor vai fazer nesse planeta. Sejam participantes das conversões futuras. Façam isso também aqui. Sim, nós trouxemos cartões para que você possa pegar, simplesmente entregar para outras pessoas na padaria, no supermercado. Pode levar, irmão, é de graça. É para que você espalhe o Evangelho aqui, acolá, no Emirados Árabes Unidos,
na praça, na P2, na P1, em todo quanto é lugar. Nós queremos que você seja um cooperador do Evangelho, um voluntário do Evangelho, que faça isso com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua adoração ao Senhor. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Pastor Paulo, eu chamei de pastor, porque cuida, né? Eu ouvi uma coisa aqui, não sei se vocês ouviram, que aquele rapaz da Nigéria, quem foi que pregou para ele? O próprio Jesus se revelou. O próprio Jesus foi... E não é só ele não, né? Tem vários casos no mundo muçulmano que Jesus aparece ou fala para o muçulmano: eu sou Jesus. O Senhor está se revelando. O Senhor está se revelando. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Vamos apoiar. Amém? Obrigado, reverendo. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Vamos encerrar. Geralmente a gente vem no culto. E como é que a gente vem para o culto? Geralmente, Senhor, fala comigo, dá uma palavra, eu preciso tanto ouvir tua voz, eu preciso tanto resolver um problema, eu preciso tanto para mim. E hoje não foi para você. Foi e não foi. Mas não foi para você receber, foi para você dar. Foi um chamado de Deus falando que tem teu irmão do outro lado que precisava tomar ceia contigo, que precisava de alguém. E hoje nosso culto foi para Deus e para ouvir o que Deus está fazendo no mundo e o que Ele espera de nós. Hoje é um culto de conscientização e para a gente orar. Enquanto nós oramos por eles, o Senhor tem cuidado de nós. Amém? O Senhor não deixará nenhum de nós, de forma alguma. Ele está conosco todos os dias, nunca desamparará. Amém? Mas você, vou te falar, em vista do que eles estão passando, você está muito bem. Glorifique a Deus. Você tem igreja. Você tem irmãos. Você tem aonde ir. Você pode ouvir Jesus em todos os lugares, a hora que quiser. Você pode ter um conselho bíblico a hora que você bem quiser. Se você quer, o Senhor se revelará. Se você desejar de todo o coração, Deus vai se revelar e falar com você. Mas hoje o Senhor nos chama para adotar os filhos dele, que estão nos lugares remotos e de difícil acesso ao que nós temos. Vamos orar? Fiquemos de pé, quem puder, por favor. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da igreja, dono de tudo, nossos irmãos estão tendo a revelação direta do Senhor. O Senhor se apresenta a eles, aleluia, falando: eu sou Jesus, dizendo para não ter medo, para seguir, aleluia, diante de tantos nãos e tanta rejeição, diante de tanto ódio, o Senhor aparece e diz: eu sou Jesus, não tema, aleluia. Senhor, muito obrigado por esse amor tão grande. Senhor, toma em tuas mãos esses irmãos, Senhor Deus, em todos esses países, Senhor Deus, onde são perseguidos, que o Senhor sustente nesta fé, que eles sejam luz e que se multiplique o Evangelho de Jesus. Oh Pai querido, livremente o nome do Senhor, Pai querido, seja glorificado, meu Pai.
Eles estão te glorificando, meu Deus, da melhor forma possível, pois na dor e no sofrimento eles não negam o teu nome. Nos ensina a nos espelhar nesta fé e não deixar que coisa alguma nos faça nos afastar do Senhor. Senhor Deus, e que não depende de nada a nossa fé, Senhor Deus, depende de simplesmente recebermos e aceitarmos o que o Senhor já determinou para a nossa vida, o que o Senhor já falou e que está em nossas mãos, nas nossas Bíblias quando nós a lemos, nos nossos cultos quando ouvimos a pregação. Aleluia, nós temos tudo em Ti, Senhor. Oh Deus, agora, Senhor, enquanto oramos, Senhor, vai livrando, guardando o Teu povo, em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém, e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe irmão Paulo, Missão Portas Abertas. Estamos aqui como apoiadores, abrindo essas portas para isso, e continuemos fazendo isso. Amém? Se inspire. Que você quer se inspirar? Veja a história desse povo de verdade. Leia as suas cartas, leiam as suas revistas, e vocês vão ser abençoados. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco agora e sempre. Amém. Se Deus é por nós, ninguém